Chill, embora seja uma pervertida, realmente se importa com Hajime. Quando o Fred Bagua, que é aquele demônio que ficava enchendo o saco deles, finalmente conseguiu machucar Hajime, Chill perdeu completamente a sua cabeça por causa disso. Ela protegeu ele e logo percebeu o quanto o amava, apenas para em seguida quase matar Fred e deixar várias cicatrizes no demônio que mostram o ódio dela. Embora ela seja uma pervertida, Chill também é inteligente e afiada, dando bons conselhos quando necessário, além de, claro, ser extremamente leal aos seus companheiros, disposta até mesmo a dar sua vida por eles. Inclusive, mesmo sendo uma pervertida, Chill fica bem envergonhada com suas próprias coisas, e isso acontece repetidas vezes, especialmente quando ela desperta algum novo tipo de fetiche e tem medo de que isso possa manchar a imagem dos homens dragões, e por isso ela fica envergonhada. Afinal, os dragões têm uma reputação de serem nobres com uma grande imagem, e ela tem medo de desonrar isso. E meio que sim, depois da Chill eu nunca mais olhei para um dragão em Arifureta da mesma forma que nem antes. E mesmo que por causa da dignidade como dragão, a Chill possa ser rude com algumas pessoas, nunca é de propósito. Chill nunca tem a intenção de ser arrogante ou machucar alguém com suas palavras. Ela tem uma natureza muito honesta, e por isso, às vezes, ela pode sim ser rude, mas nunca de propósito e sim sempre acidental. Muita coisa não entrou no anime de Arifureta e outras ainda não apareceram no anime, e hoje eu venho falar disso pra vocês. Afinal, eu gosto bastante de Arifureta e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e seja de família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que Hajime assumiu a voz dos fãs e deu uma humilhada no Kouki? Como sabemos, Hajime acredita firmemente que o que permite que as pessoas alcancem seus objetivos e desejos é ter uma forte força de vontade e determinação, perseverança para não parar, em vez de confiar apenas em habilidades e poderes. Afinal, ele mesmo já experienciou isso, ele já passou por isso. Então, quando Kouki criticou Hajime por ele se recusar a derrotar Errit e salvar Tortos, mesmo sendo todo poderoso, Hajime foi selvagem. Ele pegou essa chance para dar uma bela de uma comida de rabo em Kouki, principalmente como esse herói é indeciso, de vontade fraca, bem equivocado sobre fé e seus idealismos inocentes e idiotas. Apontando, por exemplo, que mesmo sendo abençoado por Errit como o mais forte de sua turma dentre os heróis invocados, Kouki continuou ferrando com tudo nos momentos mais desesperados, onde as coisas realmente importavam desde sempre. Fosse naquele ataque que Catleia fez a eles em Orcus, ou então a traição de Eri com a armadilha dela. Kouki, sempre que era preciso, ferrava com tudo, era inútil. Hajime esfregou na cara dele que os valores dele são ilusórios e desilusões, junto, é claro, de um orgulho vazio que fica acima de seus próprios desejos e objetivos. Aqui, Kouki julgar Hajime por não derrotar Errit é a mesma coisa que ele sempre faz e fez, mesmo que ele próprio não faça nada. Ele está usando seus ideais, ele está usando suas crenças bem erradas para julgar os outros e impor o que os outros deveriam fazer, sendo que ele próprio poderia estar trabalhando, treinando e indo em direção ao objetivo de derrotar Errit, mas ele prefere colocar o peso em outra pessoa e julgar ela se ela não quiser receber essa responsabilidade. Em terceiro lugar, você sabia que Aiko lutou contra a igreja? Por muito tempo, a Aiko foi uma personagem muito irritante, por causa da sua personalidade muito idealista, sonhadora e, claro, teimosa. Ela não tinha força para fazer nada, mas exigia que os outros seguissem o caminho que ela pensava ser o correto. Ela queria que as coisas fossem feitas da maneira como ela queria com seus ideais, o que é muito irritante, assim como Kouki. Mas mais pra frente ela aprende que a maior parte dos seus ideais são inúteis, a menos que alguém tenha a vontade para agir com base neles. E ninguém tem essa vontade, só ela. Você não precisa ser muito forte para colocar as coisas em prática nesse caso, mas você precisa ter pelo menos a força de vontade necessária para seguir o caminho.
o que ela não tinha. Assim, aprendendo isso, ela decide que fará o melhor para proteger seus estudantes, em vez de ser aquela que é apenas protegida por eles. E isso é mostrado quando ela escolheu lutar contra a Igreja Sagrada ao lado de Teal. E embora ela admita que não se arrepende de suas ações depois que a batalha acabou, a forte moral dela causou muita dor para Aiko, já que nessa batalha um grande número de mortes aconteceu com ela sendo a responsável por causa disso. Porém, mesmo que isso doa, ela aprendeu que é algo natural. Afinal, nem tudo vai ser como seus ideais querem, como seus desejos querem, como que você queira que seja. Ela não é uma deusa que controla o mundo para controlar a tudo. E assim, ela parou de tentar forçar seus ideais em outras pessoas, e agora até mesmo para pensar sobre as ações dos outros antes de julgar eles, ou esperar que eles apenas façam o que ela quer. Então, o crescimento de Aiko é incrível, diferente do Kouki, que é um merda. E eu gostaria que tivessem mais pessoas como a Aiko no nosso mundo, afinal, essa mentalidade falta muito hoje em dia. Em quarto lugar, você sabia que os homens dragão em Arifureta não sabem qual é a sua própria raça ao certo? Ou pelo menos não sabiam? Isso porque eles não possuem só sua forma de dragão, mas também sua forma humana. Por muito tempo, eles diziam que precisavam aprender seu propósito nesse mundo, se seus corpos eram de bestas ou de humanos. Afinal, eles são ambos. Se todas as coisas são feitas com um propósito, eles sabiam que as respostas que eles procuravam estavam em algum lugar. Mas por séculos eles foram incapazes de achar essas mesmas respostas. E por isso eles decidiram que iriam criar uma eles mesmos. Seus olhos de dragão podem ver a verdade sobre todas as mentiras e enganações do mundo. Suas garras de dragão podem rasgar até mesmo fortalezas, acabando com o mal quando necessário. As presas despedaçam a fraqueza do seu oponente, mordendo através da raiva e do ressentimento. Dragões devem ser bons, pois quando eles perdem sua benevolência, nada mais são do que bestas maldosas. E assim, eles que não sabiam o que eram, se eram bestas, se eram humanos, se eram outra coisa, decidiram que não serão nenhum dos dois, e sim decidiram que serão homens dragões, assumindo assim o papel de árbitros desse mundo, os juízes autoproclamados que lutam pela paz. E isso eu acho bem interessante, tá bom? Em muitas obras, dragões têm sempre os mesmos papéis, ou eles são idiotas arrogantes que ficam sozinhos, ou eles querem dominar tudo porque eles são os mais poderosos dragões, a raça suprema. Mas aqui não, eles não sabiam o que eles eram, eles procuraram por um propósito até achar aquele que eles gostaram, e quando eles acharam isso, eles decidiram que isso seria o seu papel. Isso eu acho bem interessante em Arifureta. Em quinto lugar, Altina é mais um dos casos como Teal, mas um pouco diferente. Ela era para sua vila o que uma princesa é para um reino, no caso sendo filha do chefe de sua tribo, ela mais ou menos tem a mesma posição que uma princesa teria normalmente. Era para ela ser uma elfa orgulhosa e altiva, e de fato, de início, ela agiu como uma pessoa normal e adequada, sendo composta e digna de ser neta do chefe de Verbergen. Porém, tal qual nossa dragoa se despertou para este lado após conhecer a Hajime, Altina não foi uma exceção. Depois que ela tentou conquistar a atenção de Shia flertando com Hajime, ela acabou desenvolvendo seu lado masoquista também. E isso se torna um dos traços que mais marcam a personalidade dessa personagem. Mas esse não é o pior, porque o pior está muito embaixo disso. Altina é ainda pior do que a Teal, ao ponto de que a Teal tem repulsa dela. Você sabe o quão ruim ela precisa ser para que a Teal tenha repulsa dela? Ela tem que ser muito ruim. Estou falando dela gostar de ser dilacerada e curada em um ciclo de dor e recuperação constante. É um negócio bizarro, meus amigos. Bizarro. Além disso, o hate é desenfreado ao seu redor, mas isso já é natural para Arifureta. E tal qual como Teal, o porquê dela nunca ter despertado esse lado antes é muito simples. Ela cresceu muito protegida, sendo uma flor em uma estufa, nunca interagindo com muitas pessoas e não tinha ninguém ali para despertar esse lado dela. Afinal, como ela ia saber que tinha uma parte assim se ela nunca pôs à prova, certo? As pessoas sempre a trataram de maneira especial e como se ela fosse melhor, afinal ela era uma princesa. Mas bem, tal qual é dito nas profecias, é apenas se envolver com Hajime que a verdade virá à
tona. Primeiro, a Xie se tornou uma grande pervertida, depois a Chiyo, depois a descoberta que Shizuki e Kaori sempre foram assim por Hajime. O cara tem o dom da destruição, se a pessoa chega perto dele, ela vai desenvolver algum traço meio estranho. Em sexto lugar, você sabia que Noint nem sempre foi uma apóstola de Errit em Tortos? Originalmente, Noint não era uma dessas bonecas controladas por Deus. Ela era uma humana normal em Tortos, que pertencia à igreja de Errit, seguindo o falso deus. Porém, como uma surpresa, Noint também era uma espiã / agente dupla do outro lado, os Libertadores, apoiando pessoas como a Milady, como o Orcus e os outros. Então ela estava do lado deles, os ajudando enquanto estava na igreja de Errit. Ela fazia parte da brigada. Mas então ela foi descoberta pelo deus, e então foi transformada em uma apóstola dele, como um teste que ele estava fazendo, já que eu mesmo estava criando um projeto de apóstolas, que seriam suas guerreiras que fariam o trabalho sujo para ele, como elas fazem atualmente, nós sabemos disso. Dessa forma, ela foi reformada e sua alma foi restringida para cumprir apenas as programações específicas, se tornando nada mais do que uma boneca criada por Errit para cumprir suas vontades. Tanto que é por isso que quando Hajime tirou a alma de Noint e colocou ela em um golem aranha, ela conseguiu quebrar o feitiço de Errit e pôde voltar a ser ela mesma, reganhando sua personalidade, sentimentos e razão. Então sim, a grande mudança pela qual ela passa ao se tornar um golem aranha é porque ela estava antes presa sob Errit e agora não está mais. Em sétimo lugar, uma das melhores piadas de Arifureta é a falta de presença de Kousuke Endo, sem sombra de dúvida. Por exemplo, as pessoas questionam que tipo de criatura inumana ele é por causa da fraca, pequena presença que ele possui, ao lado de ser uma grande força, porque ele não é fraco, ele é bem forte. Mas claro, ele mesmo fica argumentando que é um humano, ele não desistiu de ser um humano ainda. Outro exemplo é como o rosto dele nunca foi revelado apropriadamente em nenhuma adaptação. Toda vez que ele está em foco, basicamente sua cara está tapada e escondida de alguma forma ou de outra, principalmente pelo seu cabelo, ajudando mais ainda a ele passar despercebido, as pessoas não prestarem muita atenção nele. O máximo que nós já vimos do rosto dele foi um close-up do olho dele. Mais diferente do que muitos podem pensar, de que ele gosta de ser meio stealth e se misturar na multidão, na real, Kousuke reclama bastante da sua falta de presença. Ele não gosta de como ele é facilmente esquecido pelas pessoas ao seu redor. Afinal, isso torna muito difícil as pessoas o notarem, mesmo quando ele está perto delas. Mesmo que ele tenha se acostumado com isso acontecendo, ele não gosta e sempre reclama. Por isso, Kousuke fica muito feliz ao encontrar alguém que consegue o notar normalmente. E isso explica o seu amor por Lana, já que sua esposa sempre consegue o notar mesmo que ele faça esforço para não ser notado. Então ele encontrou literalmente o seu par perfeito. E uma coisa curiosa é que quanto mais depressivo o Kousuke fica, mais fácil fica notar ele. Então se ele fica muito feliz, fica até mais difícil de achar o mesmo. Mas agora, você sabia que Miyu se apaixona por Hajime no futuro e tenta se tornar uma de suas esposas? Sim, isso acontece. Felizmente Hajime tem consciência e é normal e não aceita isso, né? Porque pelo amor de Deus. E nesse vídeo você pode ver tudo sobre isso e saber mais o que acontece e por que isso acontece. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Então não sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.